Queridos irmãos, tenho falado bastante nesses dias acerca do direcionamento de Deus e de como Ele é poderoso para falar conosco no nosso coração, na nossa mente, por meio da palavra, dos louvores. Deus fala conosco de multiforme maneira e nós louvamos a Ele por isso. Eu havia preparado algo para falar nesta noite sobre a adoção de filho, como Deus nos recebeu como seus filhos, como Ele tem nos abençoado como seus filhos, como Ele tem nos dado herança de filhos, e tudo isso estava no meu coração, na minha mente, para falar aos irmãos, mas mesmo enquanto preparava esta porção da palavra, o meu coração se inclinava para outra direção e eu penso que eu preciso atender. Então, nós trabalhamos esse texto também e eu quero ler com os irmãos. Eu não me incomodo de leituras extensas e tal, como alguém se incomoda. E quero, nesta noite, falar aos irmãos, aí no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Falamos um pouco lá no rádio sobre esse assunto, mas lá é muito rápido, não é? Não temos o tempo que temos aqui. E quero tratar com toda a igreja, ou com a igreja aqui representada, este assunto. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos na casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã:
achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui uma história que todos vocês conhecem. Nós temos aqui uma história bem interessante. Um texto que é de conhecimento geral. A Bíblia Sagrada vai nos relatar aqui, ou nos relata aqui, a respeito do rei Josias, que começa a reinar com 8 anos de idade. O texto vai dizer, no versículo 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Veja, a palavra de Deus, ela nos mostra coisas muito interessantes. Na verdade, Josias não é filho do rei Davi, o grande Davi, rei de Israel. Josias é filho de um outro. E a palavra de Deus vai nos mostrar isto. A Bíblia Sagrada nos mostra que Josias começa a reinar aos 8 anos, porque Amon, seu pai, foi assassinado no seu 2º ano de reinado. Aquele homem tinha 26 anos, e reinou apenas 2 anos. Ele é filho de Manassés. Manassés é o pior rei que Judá já teve, ou já havia tido. Manassés é uma espécie desprezível perante os olhos do Senhor. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, nós vamos encontrar quem é Manassés, que é o avô de Josias. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins, e fez poste ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares
e todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar à ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ora, Josias é neto desse cidadão que trouxe para dentro de Judá toda espécie de males. Quando a Bíblia fala de poste ídolos, a Bíblia está falando de coisas terríveis. Os poste ídolos tinham a forma, não é, do órgão sexual masculino, por onde se passava, e as pessoas adoravam, e as pessoas se prostravam diante daqueles postes ídolos. Manassés chega a dar seus próprios filhos, oferecendo a Moloque. Era uma espécie de uma estátua grande, feita de bronze, com uma barriga enorme, e havia um espaço para que se colocasse fogo e jogassem as crianças dentro daquela grande imagem. Aquele homem trouxe toda espécie de idolatria de novo para o povo de Deus. O seu pai já havia limpado Jerusalém. O seu pai, no seu reinado, havia tirado tudo isso. E ele trouxe tudo isso e muito mais. Ele colocou imagens de esculturas dentro do templo. Ele fez com que fossem adorados. Irmãos, aquele homem reinou 55 anos. 55. Seu filho Amon, que é o pai de Josias, reina 2 anos. E Amon conseguiu, nesses 2 anos, ser pior do que Manassés. Ele conseguiu, em 2 anos, fazer coisas horríveis, de tal maneira que o povo não aguentou e o matou. Josias, ele tinha toda a possibilidade de prosseguir nisso. Ele assume o reino com 8 anos. Quem é o herdeiro? Josias, tem 8 anos. A mãe de Josias ajuda o seu filho a reinar. Os tutores estão ali. E aquela criança é o rei de Judá. A Bíblia Sagrada, queridos, vai nos dizer que Josias escolheu servir ao Senhor. Davi disse: meu avô não me serve como exemplo, o meu pai não me serve como exemplo, eu vou tomar Davi como meu exemplo. Querido irmão, essa história de eu faço isso porque o meu pai fez assim, meu avô também era assim, sabe, isso é uma sina da família. Você não é obrigado a praticar o mal, porque o seu avô, o seu pai, a sua família vive toda no mal. Você tem possibilidade de escolha. Josias teve possibilidade de escolher, e ele disse: eu não quero
o exemplo do meu avô. Eu não quero para mim o exemplo do meu pai. Exemplo para mim é o do rei Davi. E eu vou andar nos caminhos do rei Davi. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem possibilidade. Você não é obrigado a ser um prostituto. Você não é obrigada a ser uma prostituta. Você não é obrigada a ter vários maridos. Você não é obrigada a ser uma mulher de programa. Você não é obrigado a ser um drogado, a ser um chefão do tráfico, porque a sua família está envolvida nisso. Você tem escolha. Você pode escolher coisa melhor. Josias, incrivelmente, resolve escolher Davi como seu pai. E o texto bíblico diz, a gente tem a impressão de que ele é mesmo filho de Davi. Ele tem a capacidade de escolher isso, e você também tem. Bendito seja o santo nome do Senhor. Temos possibilidade de escolha. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que no 18º ano do reinado de Josias, então Josias tem 26 agora, porque ele começa a reinar com 8, agora já é o 18º ano do seu reinado. Aos 26 anos, Josias já é reconhecido como verdadeiramente rei em Judá. Ele já toma suas decisões sozinho. E há uma coisa interessante que acontece. Josias, ele sabe o que o seu avô fez, o que o seu pai fez. Mas até aí, Josias não se envolvia. Josias não combateu aquele erro. 18 anos, Josias permitiu que tudo o que estava acontecendo continuasse acontecendo, embora ele resolvesse servir ao Senhor. Ele não enfrentou aquilo. Amados irmãos, quando a gente vai fazer as contas, a gente vai encontrar aí 55 anos do reinado do avô Manassés, mais 2 anos do reinado do pai Amon, já são 57. Mais 18 anos do seu reinado, já vão aí 75 anos. Josias, ele nunca viu de outra forma. Quando ele assume o trono, ora, já são 57 anos que vive daquele jeito em Judá. Ele só conhecia aquilo. Então ele assumiu o reino, embora resolvesse servir ao Senhor, mas ele está lá, sem nenhum combate, sem nenhum enfrentamento do mal. Tranquilo. Ele está na sua zona de conforto. E quantos líderes nós temos hoje assim? Não fui eu que criei esse problema aí, esse problema não é meu, isso não é para mim, isso não é comigo, isso aí foi fulano de tal que fez. Eu estou ensinando aqui o certo, se não querem fazer, aí é problema de quem não quer fazer. Como dizia o ditado, não sou carne nem sou peixe. Tranquilo, aí. Josias viveu assim 18 anos do seu reinado. Aí Josias manda reformar o templo. Chama Ilquias, Safã, e diz: olha, vamos reformar o templo. Aquele dinheiro das ofertas que os porteiros receberam lá, vocês vejam quanto que é, e entreguem nas mãos dos homens responsáveis pela obra, e não precisa nem pedir a eles conta do dinheiro não, porque eles são homens fiéis.
Louvado seja o Senhor. Façam a reforma da casa, façam a reforma do templo de Deus. E os homens foram. A situação era gritante, a situação era gravíssima, porque o pecado dentro do templo, fora do templo, em todos os cultos oferecidos àqueles deuses continuavam a acontecer, muito embora ainda tinha Ilquias, que era sacerdote, ainda tinha Safã, né, que era escriba, que era escritor. E eles estão reformando. E de repente, eles se deparam com um rolo. O que é isso aqui? E eles pegam e abrem. E veem que é o livro da lei. Se fosse hoje, era a Bíblia. A Bíblia deles. 75 anos sem palavra de Deus. 75 anos sem culto a Deus. 75 anos separados de Deus. Queridos irmãos, eles tomam o livro. Quando eles leem o livro, eles ficam alarmados. Safã diz a Ilquias: encontrei este livro. O que faremos agora? Vamos levá-lo ao rei. E quando chegou lá, ele deu relatório: olha, o dinheiro foi tudo certo, entregamos nas mãos dos responsáveis, eles estão trabalhando, está tudo ok. E tem também uma outra coisa. Que coisa? Nós encontramos o livro. O livro? Que livro? Esse aqui. Que livro é este? E ele diz: eu vou ler para o senhor. E lê o livro. E quando lê o livro da lei, quando lê o livro do pacto que Deus fez com seu povo, e de como é que Deus queria que o seu povo andasse, a Bíblia Sagrada diz que Josias não aguenta, ele rasga suas vestes como um sinal de humilhação diante do Senhor, como um sinal de quebrantamento e de arrependimento. Aquele homem percebe que está tudo errado. Aquele homem percebe então que dentro do templo não deveriam ter imagens. Aquele homem percebe que só há um Deus verdadeiro e todo-poderoso. Nenhum outro Deus deveria ser adorado em Judá. Nenhum outro Deus naquelas terras deveria ser adorado. Somente o Deus do céu. Aquele homem fica alarmado com o que ouve. Ele então começa a pensar, quer dizer que o culto a Deus foi substituído pelo culto a Moloque? Irmãos, aquele homem estava inocente. E ele agora chama para si a responsabilidade. Querido, enquanto não sabemos é uma história. Quando temos conhecimento, a coisa muda. Você passa a ser responsável. Eu não sabia que nós éramos condenados ao inferno, não. Mas agora eu sei, eu não quero que a minha família vá para lá. É minha responsabilidade agora falar para as pessoas que Jesus Cristo é o único caminho para o céu e que elas estão caminhando ao abismo eterno e só Jesus pode salvá-las. É nossa responsabilidade porque agora sabemos disso. Josias
disse: eu sou o rei. É minha responsabilidade. Sou eu que devo tomar partido disso. E convoca todos os seus servos. E começa uma convocação geral. Ele diz: vão consultar a profetisa Hulda, ver o que aquela mulher de Deus tem para dizer para nós. E foram lá. E quando chegaram, o Senhor usou a profetisa. Profetiza. E ela, usada por Deus, disse aos homens que foram enviados: diga lá para o rei que eu vou pesar, que o Senhor vai pesar a mão sobre o seu povo, que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, que o Senhor vai trazer um castigo muito grande. Mas diga para o homem que enviou vocês, digam para o rei Josias que enviou vocês para consultar o Senhor, digam para ele: assim diz o Senhor, como você se quebrantou, como você se arrependeu, como seu coração se inclinou para mim, eu só vou fazer isso depois que você morrer, porque você não vai passar por isso. Deus é Deus que faz distinção entre aqueles que lhe servem e aqueles que não lhe servem. Se você serve a Deus, saiba, Ele vai tratar você com distinção. Ele vai fazer separação entre você e aquele que não lhe serve. E os homens voltaram. E a Bíblia diz que Josias convoca todo o povo. Irmãos, aleluia, nós precisamos ser cheios de Deus. Um homem cheio de Deus é um homem que tem coragem de lutar contra o mal. É um homem que tem coragem de se levantar e enfrentar o inimigo, porque sabe que o Senhor é com ele. Ele diz: destrói tudo quanto é poste ídolo que vocês encontrarem, derrubem, destruam. Todos os altares que foram levantados aos deuses estranhos podem destruir, começando aqui dentro do templo, podem destruir todo altar que não seja altar do Senhor, seja destruído. Os sacerdotes desses deuses estranhos, matem todos. Ele fez uma limpeza geral. Ídolos do lar, tirem também. O rei deu ordens, os ídolos do lar podem tirar também. Vocês que têm ídolo aí na sua casa, arranca isso daí e joga fora. Aqui só se serve ao Deus do céu. Ah, meus amados irmãos, como faz falta o livro. Como faz falta o livro. Aquele povo viveu 75 anos longe do Senhor por falta do livro. O livro da lei do Senhor. Quantos lares sendo destruídos porque não se abre o livro para ler. Porque aqueles que moram ali não se alimentam do livro. Quantas igrejas se destruindo, por quê? Porque está faltando o livro. Quantas igrejas fazendo as coisas mais loucas que se possa imaginar, por falta do livro. É jogando pedra no gigante. É uma rosa para abençoar,
uma rosa ungida, é um tijolo ungido, é um saquinho de cimento ungido, é um travesseirinho ungido para quem tem dor de cabeça, para botar lá na hora de dormir, é não sei o que ungido, é água ungida, é água não sei do que. Querido, isso tudo é falta do livro. É falta do livro. Igrejas que vivem de profecia em profecia. Agora a irmã foi usada aqui e disse que é para nós fazermos assim. Agora é para ser feito desse jeito. Não, querido, não vivemos a troco de profecias. Não, nós vivemos segundo a profecia maior, a palavra de Deus. Nenhuma palavra dita em nome do Senhor que contrarie o livro deve ser aceita. Porque fulano falou aqui, disse que foi o Senhor que falou, mas contraria o que a Bíblia diz, pois jogue fora. Não serve, não é de Deus. Deus jamais contrariaria a sua palavra. Por isso a Bíblia diz que nós devemos julgar o que é dito. E julgar como? Segundo o meu pensamento? Segundo o que eu acho? Não, segundo a palavra, segundo o livro. Irmãos, a prostituição corria desenfreada, porque havia prostitutas cultuais, sacerdotisas, seminuas, que vinham aos cultos daqueles deuses, e os homens vinham para se deitar com elas, e, segundo eles, estavam prestando culto àquele Deus. As crianças que nasciam eram oferecidas àqueles deuses, queimadas a fogo. Olha quanta falta, quanta desgraça pode acontecer quando o livro é abandonado. Uma igreja onde os crentes se alegram com os hinos, com as canções, e não se alegram com a palavra, é uma igreja fadada ao fracasso. A nossa maior alegria é com o livro, a nossa maior alegria é ouvir a palavra, a nossa maior alegria é ler a palavra, a nossa maior alegria é estar diante da palavra. Bendito seja o Senhor. Você vê aí, por aí, nesses vídeos aí na internet, na hora que o camarada pega aqui que começa a tocar o forró, porque na cabeça de muita gente, forró é hino de fogo. Na hora que começa o fogo, epa, o fogo vai cair agora. Que história é essa? Quem inventou essa mentira para você e você acreditou nisso? Não, senhor. E não venha com essas histórias que não vai dar certo. Nós nos quebrantamos diante da palavra. Josias se quebrantou diante da palavra. Quanto mais era lida a palavra, mais ele chorava, mais o seu coração entendia, mais ele conhecia Deus, mais ele se admirava da grandeza de Deus, mais ele amava o Senhor, e ele foi se preocupando, porque a palavra começou a confrontar Josias. Palavra que não me confronta, palavra que só diz o que eu gosto, palavra que só diz o que as pessoas gostam. Você vai prosperar,
Você vai ter de volta tudo que o inimigo levou e você vai ter em dobro. Olha, você vai enriquecer. Alguém vai depositar dinheiro na sua conta. Alguém vai fazer isso quando... Olha, Deus vai operar o milagre e você vai, quando for na sua conta, vai estar lá o dinheiro. Irmão, procure saber quem depositou e devolva. Porque foi um engano. Você quer saber? Deus não multiplica dinheiro de ninguém. Dinheiro é numerado. Dinheiro tem uma numeração. Deus não vai clonar dinheiro, para não dizer falsificar dinheiro. Deus jamais vai falsificar dinheiro para colocar dinheiro no seu bolso. Vai acontecer nesta hora o que Jesus disse aos homens. Quando trouxer, me dá aqui essa moeda. De quem é esta efígie que está aqui nesta moeda? De quem é o rosto que está aqui nesta moeda? É de César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E as pessoas acreditam nisso. Acreditam que eu vou orar e vai cair dinheiro na tua conta. Eu já depositei dinheiro em conta errada. E já me desesperei por isso. Meu Deus, como é que eu fiz isso? É uma falta de atenção rápida e acontece. Aí liguei para o gerente do banco, foi uma confusão tremenda. Aí quem recebeu lá, vou contar um testemunho. Olha, botaram dinheiro na minha conta, o camarada está desesperado lá. É que nem aqueles crentes que recebem um troco a mais e dizem, o Senhor me abençoou. Ainda vai contar isso lá na igreja. Ainda tem crente que dá glória a Deus. É falta do livro. É falta do livro. Não está lendo o livro, não está ouvindo o livro, não agradece a Deus pelo livro, não glorifica a Deus quando ouve o livro. Irmão, a igreja deve se quebrantar diante do livro. Bendito seja o Senhor. Eu adoro a Deus com os louvores, mas o que me faz chorar é o livro. Quem me traz conversão é o livro. Quem me mostrou Jesus foi o livro. Quem me mostrou o caminho para o céu foi o livro. Quem me fez entender o batismo no Espírito Santo foi o livro. Quem me deu certeza de vida eterna foi o livro. Bendito seja o Senhor. Achei o livro perdido na casa de Deus. Aí a gente está vendo o livro perdido em muitas casas. Os grupos de coreografia, os grupos de louvor, as peças. Aí depois que acontece teatro e acontece tudo enquanto... irmão, agora diz para o pregador, 15 minutinhos, tá bom, irmão? Você dá uma palavra aqui. Aí 15 minutos de palavra e ninguém está nem prestando atenção, porque logo após já vai ter outras coreografias e o povo está interessado nisso. Coreografia, queridos, é uma das armas que o inimigo encontrou em nossos dias para tomar tempo do culto. E eu sei que você pode colocar aí no grupo onde você está assistindo aí, você pode colocar um montão de coisa contra o que eu estou dizendo, nada vai adiantar. Coloque o teclado tocando uma canção. E se for uma canção que você conhece, o 15, por exemplo, você diz, é o hino 15. Coloque um violão, uma flautinha doce, tocando, e você consegue identificar. Agora coloque um grupo de coreografia, sem música, sem nada, e mande eles coreografar qualquer coisa, ninguém sabe o que é que eles estão dizendo. É só perda de tempo. Então para que eu vou colocar um hino e colocar um monte de gente fazendo aquelas besteiras? É perda de tempo. E aí não
tem mais tempo para pregação, o tempo da oração se vai, e aí fica aquele culto muito bonito, muito interessante, com aquelas roupas até sensuais às vezes, e Deus está dizendo: eu quero o livro na minha casa, eu quero o livro de volta na minha casa. Bendito seja o Senhor. Nós precisamos do livro, mais tempo do livro na casa de Deus. Nós estamos precisando do livro na casa de Deus. E precisamos do livro em nossa casa. Tira os ídolos e volta para o livro. Tire os ídolos e volte para o livro. Tire os ídolos das mãos de seu filho e coloque o livro, a Bíblia Sagrada, na mão dele, e vamos ler juntos em nome de Jesus. Você já leu o livro hoje? Não é ler para desencargo de consciência, deixa eu ler aqui, porque senão... Não é isso. É ler, é parar para se alimentar do livro. Já se alimentou do livro hoje? Já alimentou seus filhos com o livro hoje? Já alimentou a sua família com o livro? Nós precisamos, porque o livro estava perdido na casa de Deus, e tem igreja que o livro está perdido, e tem casa onde o livro está perdido também. Josias disse: limpa tudo. Esta nação aqui só vai adorar a Deus, esta nação aqui só vai adorar o Santo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e a Bíblia diz que do mais moço ao mais velho, não tinha nem bancada, todo mundo em pé para ouvir a leitura do livro. E quando ouviu-se a leitura do livro, foi feito um pacto com o Senhor, de servir e adorar somente a Ele. O livro nos faz entender que só Jesus Cristo deve ser adorado. O livro nos faz entender que nós não devemos nos curvar diante das imposições humanas, mas nos curvarmos somente diante do livro. Louvado seja o santo nome do Senhor. Talvez você esteja sem coragem de colocar em ordem a sua casa. Talvez você nem acredite que ainda possa ser colocada em ordem, mas o Senhor te dará força. E a força virá por meio da palavra, virá por meio do livro. A tua vida pode mudar, e vai mudar por meio do livro sagrado, a Bíblia, o livro de Deus. Aquela nação serviu ao Senhor. Aquela nação voltou-se para Deus por causa da ação de um homem que resolveu se quebrantar diante do seu Deus. A sua casa pode mudar. Deus pode mudar os rumos da sua família. Deus pode mudar os rumos da sua congregação, se você se quebrantar diante dele e você resolver servi-lo de todo o seu coração, sem ira, sem rebeldia, sem coisas desse tipo, mas tão somente com seu coração livre, aberto para servir ao Deus do céu e fazer um compromisso de viver conforme o livro sagrado. Oh, irmão, que felicidade! Achei o livro perdido na casa de Deus. Livro perdido. Olhe, e com aquele livro perdido, vidas perdidas, tempo perdido,
famílias perdidas, tudo perdido, comunhão perdida, visões de Deus perdidas, tudo estava perdido junto com o livro. Não deixe o livro. Crie seus filhos na leitura do livro sagrado. Instrua seu filho, sua filha, conforme o livro sagrado. Chegue primeiro ao coração do seu filho, da sua filha. Chegue primeiro com a palavra de Deus, com o livro santo de Deus. Faça seu filho entender quem é Deus e conhecer a Deus. Que Ele nos abençoe. Que o Santo Deus nos guarde. Que o Santo Deus nos sustente. Nos fortaleça a cada dia. E em nossos cultos a Deus, que o tempo maior seja dedicado ao livro santo, seja dedicado ao ensino, seja dedicado à palavra de Deus, e assim seremos sempre vitoriosos em o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que no culto não tenha apenas pompa. Tão pomposo alguns cultos, algumas igrejas, tão pomposo aquele vocal, tão pomposo aquilo ali, aquilo outro, que não seja só isso, mas a presença do livro seja constante, bendito seja o nome do Senhor. Quando o livro é lido, quando o livro é ensinado, as heresias caem por terra. Quando o livro é ensinado, amado irmão, o povo é edificado. Quando o livro é pregado, o povo é confrontado pela palavra. O povo não tem o seu ego massageado, de jeito nenhum. Às vezes sai apanhado, às vezes sai quebrado, moído, porque a palavra tem este poder de nos quebrar completamente, mas aí depois ela nos reconstrói. Bendito seja o santo nome do Senhor. Que Deus nos faça andar segundo o livro e não nos apartarmos do livro santo, a Bíblia Sagrada. Que Deus nos guarde no seu amor para todo sempre.